Você sabia que James Rodrigues ainda não voltou a treinar pelo São Paulo? O vídeo de hoje do canal da Nicola traz mais detalhes sobre o retorno do colombiano ao tricolor e fala também sobre o Santos, com negociações avançadas por um atacante que pertence ao Vasco. Bora falar sobre os aluguéis que geraram polêmica em São Paulo, tanto do estádio do São Paulo quanto do estádio do Corinthians. Preciso te atualizar sobre o Flamengo, que só depende da aprovação do Conselho Deliberativo para faturar mais um grande patrocínio. Para completar, te atualizo sobre Emanuel Martinez, volante que pertence ao América na mira do Cruzeiro e do Bahia. Tem ainda detalhes sobre a questão financeira envolvendo o Grêmio em 2023. Já o Vitória fracassando em mais uma Copa do Nordeste. As últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui sem perder tempo, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e ativarem todas as notificações, combinado? Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de aposta ganha, o site que te dá 100% de bônus no valor do seu depósito e ainda dá para você fazer sua fezinha na noite dessa quinta-feira. Tô colocando na tela partidas com os meus palpites, Palmeiras e Novo Horizontino, semifinal do Campeonato Paulista, vou de Vitória do Verdão, uma sugestão, ambas as equipes marcam. Já no Campeonato Mineiro, Atlético e Pouso Alegre, vou de Atlético. Para completar, Campeonato Paraense com Tunaluso e Remo, vou de Vitória do Remo. E você é bom de palpite, manja de futebol? Vem se divertir comigo na aposta ganha. Para participar é só pegar o link que está no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e a partir do momento em que você fizer seu depósito, 100% volta em bônus. Só para lembrar, você precisa ter mais de 18 anos de idade e jogar sempre com responsabilidade. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Goiás, que deve anunciar nas próximas horas seu novo técnico e diretor de futebol, ambos vindos do futebol paulista, mais especificamente do São Bernardo. Márcio Zanardi, que quase se mudou para o Corinthians como técnico, e Lucas Andrino, executivo de futebol que também foi especulado no Corinthians e tem negociações avançadas para assumirem o Goiás. Já o Botafogo contratou Léo Coelho, que trabalhava como coordenador da base do Atlético Paranaense e chega ao Botafogo para ser o novo diretor das categorias de base. Bora falar que Robert Renan, zagueiro do Internacional, usou suas redes sociais para se desculpar com o torcedor colorado depois de bater um pênalti com Cavadinha, pênalti que eliminou o Inter na semifinal do Campeonato Gaúcho. Para fechar o giro de notícias, preciso te contar que Admar Lopes, atual executivo de futebol do Bordeaux, é mais um alvo do Vasco e da 777 na busca por um substituto para Alexandre Matos. Se você não conhece o Admar, confesso que eu também não havia ouvido falar sobre ele, cara que foi braço direito do Luiz Campos no Mônaco e no Lille, também já havia trabalhado no Futebol Clube do Porto. Hora de falar sobre o Vitória, que está de volta à primeira divisão do futebol brasileiro, mas segue tropeçando na Copa do Nordeste. Na noite dessa quarta-feira, o Vitória não conseguiu a classificação para a fase de mata-mata da competição. Quinto ano seguido que o Vitória é eliminado na fase de grupos. A última vez que conseguiu passar para o mata-mata foi no longínquo ano de 2019, campanha bem das malucas, nenhuma vitória, 7 empates e uma derrota. Ele se aproveitou de um grupo fraco com baixa pontuação. Já na temporada de 2024 aconteceu o contrário. Mesmo com 14 pontos, o Vitória ficou de fora. No outro grupo, times com 8 e 7 pontos acabaram conseguindo a classificação. De qualquer forma, notícia ruim para um Vitória que volta à Série A, tem uma capacidade de investimento bem maior, fez contratações importantes para o ano. Agora o Vitória vai ter de acompanhar de camarote pela televisão a sequência da Copa do Nordeste, torcendo para que os times que mais venceram a competição não encostem no Vitória. O Bahia pode ser campeão pela quinta vez, o Sport e o Ceará lutam pelo tetracampeonato, enquanto o Fortaleza sonha com o seu tricampeonato. Hora de falar sobre o Grêmio, que fechou o ano de 2023 com um prejuízo de 45 milhões de reais, ou seja, entre receitas e despesas faltaram 45 milhões, o Grêmio ficou com esse valor no negativo, mas poderia ser pior. Em novembro do ano passado, o tricolor estimava um prejuízo de 64 milhões e 700 mil. No início da temporada passada já havia uma previsão de déficit de algo na casa dos 49 milhões e meio de reais, então houve o prejuízo mais abaixo das previsões de janeiro e de novembro. A performance acima do esperado tem muito a ver especialmente com direitos de transmissão que valeram 194 milhões de reais,
16 milhões a mais do que o orçado. Com sócios torcedores foram 77 milhões de reais de arrecadação. Com o programa de sócios torcedores, o Grêmio fecha a temporada de 23 com 112 mil sócios torcedores, além de patrocínios, 65 milhões de reais com todas as propriedades da camisa, contra 44 milhões do ano de 2022. E você, o que pensa sobre o Grêmio? Use o espaço para comentário e deixe a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Emanuel Martinez, volante de 29 anos de idade que pertence ao América, mas está de saída do Coelho. Ele nem estreou na temporada, foi só relacionado por uma partida, nem saiu do banco de reservas. Ele está com a cabeça fora do América e tem forçado para se mudar para o Cruzeiro. Contei para vocês no início dessa semana que o Cruzeiro manteve tratativas com o atleta e uma proposta foi apresentada ao América nessa semana. Quero contar com exclusividade para vocês que o América já recusou essa primeira oferta do Cruzeiro nessa nova negociação. A oferta feita nos últimos dias foi inferior aos 2,5 milhões de dólares que o Cruzeiro chegou a oferecer no mês de fevereiro. Diante desse novo cenário, o América decidiu por dar finalizada a negociação com o Cruzeiro, a menos que surja uma proposta nos valores que Marcos Salum, o homem forte do futebol do América, pretende. Quero acrescentar que, além do Cruzeiro, o Bahia e um clube do exterior mantêm a intenção de contratar o atleta. Pelo menos foi o que garantiu o staff do Martinez em contato com os dirigentes americanos. O América sabe que não vai poder contar com o Martinez, o cara está com a cabeça longe do clube e, diante desse cenário, vai tentar usar essa janela doméstica de 1º a 19 de abril para encontrar um clube no Brasil. Caso contrário, vai buscar uma negociação no exterior, só para arrematar. O América até cogita emprestar o Martinez para outros clubes, com exceção ao Cruzeiro. Com a Raposo, a única chance de negócio é em definitivo. Bora falar agora sobre o Flamengo, que só depende da aprovação do Conselho Deliberativo para colocar no caixa mais 50 milhões de reais por um outro contrato de patrocínio de 2 anos. Trata-se de um acordo com o Banco BRB pelo omoplata. Aí você deve estar se perguntando, mas o BRB não ocupava o espaço principal no peito? Sim, mas houve uma proposta da PixBet com valores superiores aos praticados pelo BRB. A PixBet paga 85 milhões de reais por ano para ter sua marca estampada no peito. Com isso, o BRB foi deslocado por omoplata. A proposta que está nas mãos do Flamengo já foi aprovada pela diretoria, prevê o pagamento de 50 milhões de reais por um contrato de 2 anos, que se inicia em abril de 2024 e termina em março de 2026. No próximo dia 1º, o Conselho Deliberativo vota se aprova ou não. A tendência é que exista essa aprovação. Camisa do Flamengo, com mais 25 milhões de reais em caixa, vai superar 240 milhões de reais por temporada. É de longe o clube que mais fatura com propaganda e marketing do país. Bora falar agora sobre aluguéis envolvendo Santos e clubes paulistas na maior confusão. Santos jogou na Neoquímica Arena nessa quarta-feira, conseguiu eliminar o Red Bull Bragantino e embolsou 771 mil reais. Esse foi o valor líquido com todos os descontos. Pro Corinthians sobraram apenas 250 mil reais de aluguel. E o presidente Augusto Melo tem sido muito cobrado por torcedores, dirigentes e conselheiros. Os caras não gostam que o estádio do Corinthians seja alugado, especialmente em condições ruins como essa, com apenas 250 mil reais de receita. Curiosidade, Santos ainda garantiu a si o recorde de público da Neoquímica Arena, superando todos os jogos do Corinthians na temporada de 2024, mais uma pressão que será colocada em cima do torcedor alvinegro. Algo parecido com o que já havia acontecido quando o Santos foi ao Morumbi e levou mais de 50 mil pessoas, era até então o recorde de público do Morumbi. São Paulo depois conseguiu ultrapassar em 2 partidas esse número de 50 mil torcedores no Morumbi. A nova curiosidade, nem São Paulo nem Corinthians estão dispostos a alugar seu estádio para o Santos, que vai jogar a final do Campeonato Paulista, aguarda o vencedor do confronto entre Novo Horizontino e Palmeiras. Dessa maneira, sob a justificativa de que os clubes precisam preservar os gramados do Morumbi e também na Neoquímica Arena, o Santos deve fazer sua partida final na Vila Belmiro, onde certamente vai arrecadar muito menos. Por falar no Santos, quero te contar que Rossi, atacante do Vasco, está muito perto de virar reforço do Peixe. Santos andou negociando em algumas frentes. Na busca por um lateral esquerdo, e um dos alvos é Matheus Bidu. Na busca por um meio-campista, Patrick, que pertence ao Galo, é uma das opções. Além de um atacante de lado de campo, o Rossi, jogador do Vasco, era a alternativa. Desses 3 jogadores, aquele com negociações mais avançadas é o Rossi, que está bem perto de ser anunciado. Rossi já comunicou aos dirigentes do Vasco sua intenção de deixar o Cruz Maltino. Ele vinha perdendo espaço desde a temporada passada com o Ramon Dias. O Goiás também procurou o Rossi, que preferiu jogar no Santos, ainda que Santos e Goiás vão disputar a Série B.
a tendência é que ele rescinda seu contrato no Vasco e se acerte com o Santos. Em relação a Patrick e Matheus Bidu, o Patrick está completamente descartado, ele não cabe no bolso do Santos. Salário de R$800 mil por mês no Atlético, o teto salarial no Santos hoje gira na casa dos 350 mil. Além disso, o Atlético Mineiro ainda quer uma compensação para liberar o jogador. Sobre Matheus Bidu, que não vinha sendo utilizado no Corinthians, a coisa parece ter mudado depois do amistoso da última quarta-feira, mas o Corinthians já deixou bem claro para qualquer clube que só aceita negociar jogador por empréstimo, com pagamento por empréstimo e assumindo 100% dos salários, então não dá para dizer que o Matheus Bidu está perto de virar atleta do Peixe. Quero fechar o vídeo para contar sobre James Rodrigues. O meia colombiano, que é alvo de todas as polêmicas envolvendo o tricolor, se reapresenta ao São Paulo somente para o treino dessa sexta-feira. Detalhe importante, a seleção colombiana jogou na terça. E vários atletas que disputaram eliminatórias e amistosos pelo mundo já se apresentaram. Eliminatórias não existiram, né? Foram só jogos amistosos. Por exemplo, no São Paulo, o Ferrarese, que estava com a seleção venezuelana, o Rafael e o Pablo Maia com a seleção brasileira já se apresentaram, inclusive treinaram. O próprio Richard Rios, colombiano, que esteve nos amistosos com o James Rodrigues, diante da Espanha e da Romênia, já treinou na quarta-feira com o Palmeiras e está à disposição do Abel Ferreira para o jogo dessa quinta. Já o James desembarca nas próximas horas em São Paulo e vai se reapresentar ao tricolor somente nessa sexta-feira, mais dias perdidos de treino e a convicção de que certamente ele não será titular na estreia do São Paulo na próxima semana contra o Talleres na Argentina. A grande dúvida é se o James terá alguns minutos para jogar na competição sul-americana. Vale a lembrança de que na seleção colombiana, nos dois amistosos, ele entra na volta do intervalo contra a Espanha, tem participação importante na vitória por 1-0. Já diante da Romênia, ele é titular e atua por 73 minutos. Desde que o Carpini foi contratado, ele nunca colocou o James como titular e nunca voltou de um intervalo com o James em campo. James sempre teve muito menos minutos para jogar. Cenário bastante ruim, clima péssimo entre comissão técnica e jogador, atleta que costuma se dedicar pouco, aparece e fica pouco tempo no centro de treinamento, havia pedido para ir embora no começo do ano, enfim, esse caos total. Só para arrematar sobre o São Paulo, uma curiosidade, o Tricolor já enviou a lista de inscritos para a Libertadores da América, o prazo se encerra nessa sexta-feira com 50 nomes, dos 50, 14 integram as categorias de base. Confesso que eu não conheço a maioria deles, os que mais me chamaram a atenção, Rian Francisco e Igor Felisberto. Se curtiu o vídeo, deixa like, se inscreve no canal, nos encontramos assim que surgir notícia. Abraço, tchau!